reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, irmã, que Deus ricamente te abençoe, que o Espírito Santo faça de você a moradia dele, faça de você o templo dele, pelo qual ele pode manifestar a sua graça, a sua misericórdia através de você, como instrumento na mão de Deus, o que nós somos, né? Que Deus possa usar bem você para o trabalho dele. E quando uma ferramenta é usada bastante, ela desgasta. Quanto mais você usa uma ferramenta, mais ela desgasta. Se você usa bastante a faca, ela vai se finando. Se usa bastante uma enxada, ela vai cada vez ficando mais curta. Então, quanto mais é usada aquela ferramenta, mais ela vai se desgastando. E quanto mais você é usado por Deus, mais você vai se desgastando também. Mas o segredo da ferramenta usada é que, quando ela fica pequena, no caso da faca, no caso do enxado, no caso de uma foice, que ela fica pequena, o dono guarda ela como um memorial. O dono guarda ela como um memorial. E aquela enxada, ela faz ele lembrar do tempo que ele carpinava, vai lembrar das grandes lavouras que ele teve, que ele usou ela. Então ela não é jogada fora, ela é guardada como um memorial. Assim Deus também vai conosco. Ele usa nós desgastamos, ficamos desgastados. O irmão Brana tinha um problema na garganta, foi consultar o médico. O médico disse que ele tinha um galo na garganta. Não é na mão, do irmão Brana, na garganta, de tanto ele falar. Então, assim, e tinha uma menina que ela estava doente, porque a mãe dela cuidava da casa, e a mãe morreu de tuberculose e ela tomou o lugar da mãe. Como ela era muito nova e tinha que manter a casa, com bastante irmão, ela também ficou doente. E a professora da escola dominical foi visitar ela e perguntou para ela: o que você vai apresentar para Deus quando você chegar lá? Ela falou assim: eu vou apresentar para Deus a marca do meu joelho, a marca da oração. Então o irmão Brana é o calo na garganta. Essa menina era o joelho esfolado de orar. Então tudo se desgasta. Mas é guardado como um memorial. É que nem aquela mulher que era uma senhora pobre, depois ela ficou rica, recebeu lá a herança e se enriqueceu. Aí ela fez uma mansão com jardim ao redor. Ela tinha cozinheira, ela tinha faxineira e ela tinha uma casa muito grande. E ela tinha, dentro dessa mansão que ela mandou construir, ela mandou fazer um quartinho particular. Era um quartinho que só ela entrava. Ninguém mais podia entrar no quartinho. E ela carregava a chave do quartinho com ela. Para ninguém entrar no quartinho, ela carregava a chave com ela. E ela entrava nesse quartinho aí, cada vez em quando, uma vez por mês, lá, e saía chorando, e fechava o quarto. A faxineira, que observava isso, ficou curiosa. Falou assim: o que tem naquele quartinho que ela não deixa ninguém entrar? E quando ela entra lá, ela sai chorando. Será que ela tem ouro,
diamante. O que ela tem naquele quartinho? Que ela cuida, que ela tem um ciúme dele, que ela tem um cuidado com ele. Um dia eu vou ver o que tem lá dentro. E esse dia chegou. Quando houve uma emergência, e a patroa teve que sair correndo de carro, que ela tinha seu motorista particular, ela saiu e esqueceu a chave sua na mesa. E saiu, e quando ela viu que o carro tomou a distância, a faxineira, ela correu lá, pegou a chave e abriu o quarto. Pela primeira vez ela entra no quarto. E quando ela entra no quarto, ela fica surpresa, porque no quarto tinha pilão de socarroi antigo, vassoura caipira. No quarto tinha aquele ferro de passar roupa, a brasa. Tinha todas essas coisas antigas, aquelas panelas de ferro, todas aquelas coisas. Tinha aquela chaleira antiga. Aí ela falou assim, mas não é possível ela ter esse quarto em segredo, não queria que ninguém entre. Para quê? Quem quer isso aqui? Quem vai se interessar em levar essas coisas velhas para casa? E o quarto até que não era limpo, porque ela sempre estava fechado. Ela só entrava lá e ficava lá olhando, saía, chorando, e fechava e ia embora. Aí ela fechou o quarto. A empregada fechou o quarto, põe a chave em cima da mesa, onde estava. E quando a patroa chegou, ela falou para a patroa, patroa, se a senhora quer mandar eu embora, a senhora manda. Mas eu não aguentei a curiosidade e fui ver aquele quartinho que faz a senhora chorar. A senhora entra lá e sai chorando. E o que eu vi lá, estou surpresa, porque não vejo nada mais lá do que coisa antiga, velha, que não serve para nada. Ela falou assim, então, minha filha, aquelas coisas velhas que você viu lá, que você está falando que não serve para nada, você não serve, mas para mim serve. Porque o que não serve para um, serve para outro. Porque foi através daquele pilão de socarroi que eu vivi quando era pequeno. Aquele ferro de passar roupa, a brasa, minha mãe usou muito ele. Tudo aquilo ali que você viu, aquela lamparina que você viu lá, é o que nós dormíamos à noite. E quando eu consegui essa mansão, eu mandei fazer um quartinho para guardar tudo. E cada vez que eu quero mandar vocês embora, que vocês fazem alguma coisa que não me agrada, eu vou ali no quartinho e eu lembro que eu também fui pobre. Quando eu fico orgulhosa, que eu quero desprezar os outros, eu entro ali naquele quartinho, ele trai eu ao passado. Ele conduz eu ao passado. E aí ele faz eu lembrar que eu também não era nada, que eu também passava necessidade, que eu também dependia para comer de trabalho, e era tudo difícil para viver. O quartinho, ele não deixa eu ficar orgulhosa. Aquele quartinho lá segura eu. Ele segura eu de não ser uma patroa mal. Ele segura eu de não ser uma pessoa vaidosa. Ele segura eu. Ele não deixa eu esquecer que eu também fui um dia pobre. Então, meu irmão, isso aí é que Deus faz também. Isso aí é que Deus faz. Deus faz a mesma coisa. Deus pega todo o que ele usou aqui, aquilo que foi para a sua obra, um trabalho, foi uma ferramenta na sua mão, que nesse tempo difícil, de incredulidade, maldade,
matança, peste, por todo lado que vai, hospital cheio, aqui nos corredores tem gente, tem hospital que nem médico tem, guerra no lugar, terremoto no outro, enchente no outro, ciclone no outro, varrendo a cidade inteira. Numa época dessa que nós estamos vivendo aqui, passando por meio de todas essas decepções, tristeza, pecado, nudismo, coisas desvalorizadas, que devia ter valor e não tem mais valor, como a amizade, como o companheirismo, como a família, vai indo todo para o esgoto, vai indo todo para a lama, e Deus nós cuidando, como cuidava de Israel na cidade de Góis. Todo o Egito tinha praga menos em Góis, porque Deus cuidava da cidade de Góis e não deixava praga nenhuma chegava lá. O irmão Brana disse que nós estamos nessas condições. Nós estamos protegidos, como Israel estava quando o anjo da morte entrou, meia-noite, matando os primogênitos. O sangue de Jesus protegia as casas dele, como o sangue do Senhor Jesus Cristo protege o paraíso. Até o paraíso é protegido pelo sangue. Porque o diabo não pode entrar no paraíso e tirar a pessoa do paraíso e trazer para o centro de espírito para ser entrevistado, que nem era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o espírito tinha poder de entrar lá na região dos mortos, no paraíso até, e trouxe Samuel. Eu creio que está em 1 Samuel 28. Ele trouxe Samuel para conversar com Saul. Por que trouxe? Porque o sangue dos animais não apagava pecado. E Satanás tinha poder até com as pessoas que estavam no paraíso. Depois que Jesus morreu, ele trocou o sangue. Ele tirou o sangue de animais e colocou o sangue dele. E o sangue de Jesus apaga pecado. Por isso Satanás não pode entrar no paraíso, porque o sangue de Cristo guarda o paraíso como guardava a casa dos israelitas. Você está entendendo? Como a casa dos israelitas era guardada para que o anjo da morte não entrava e matava os primogênitos. Hoje o paraíso é guardado da mesma forma, com o sangue de Cristo. E Satanás não pode entrar lá para tirar ninguém para consultar em centro espírito, como ele fez com Samuel. Então nós somos protegidos. O irmão Brana disse que nós somos a ave banhada do sangue de Cristo, que canta santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, Rei do exército. A terra está cheia da tua glória. Esse é o louvor que nós canta banhado com o sangue de Cristo. Ele fala, nós carregamos o sangue de Cristo, porque o sangue do nosso pai e da nossa mãe terrestre sai de cena para entrar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como o sangue de animais saiu de cena para entrar o sangue de Cristo, o sangue do nosso pai e da nossa mãe também saiu de cena e entrou o sangue de Cristo. Na mensagem, a estatura do varão perfeito, o irmão Brana disse, nós precisávamos fazer uma transfusão de sangue. Ele disse que nós temos que fazer uma transfusão de sangue. Tirar nosso sangue humano, nosso sangue que é dado por nosso pai e mãe, e colocar o sangue de Jesus Cristo no lugar. Aí nós tornamos filho de Deus, porque o que faz ser filho é o sangue. O que prova que é filho é sangue. Se um menino fala que está o homem pai dele, só tem uma maneira de saber. É fazer o teste do sangue. E se você fala que você é filho de Deus, só tem uma maneira de saber. Se você tem o sangue de Jesus. Se você não tem, você não é filho. Você pode ser filho de Deus por adoção, mas adoção simples. Deixa eu explicar isso para o irmão,
porque isso fica bem esclarecido. O irmão Branham disse numa mensagem, ela chama adoção. A mensagem chama adoção. Tem várias mensagens que o irmão Branham chama adoção, é manifestação dos filhos, o confronto com Josué. Mas tem uma que tem só esse nome, adoção. Essa nós não tem ela traduzida por Goiânia e nem traduzida pelo Crente da Bíblia. Ela é traduzida por uma outra gráfica. E o irmão Branham diz que todos nós somos filhos de adoção comum. Adoção comum. Que nem a filha de Faraó, ela doou Moisés. Deu até nome para Moisés. Assim também Deus adotou todo ser humano. Ela achou Moisés no rio, andando num barquinho, ela tomou ele, levou para o palácio e tratou ele como filho, dando nome, estudo, tudo para ele. Apoio, tudo ela deu para Moisés. O mesmo trabalho Deus fez com a humanidade. Pegou toda a humanidade no lodo, toda a humanidade abandonada por Satanás, porque, por natureza, nós é filho do diabo. O irmão Branham disse isso, na mensagem, eu creio que é a Torre de Babel, parágrafo 60. Creio que é a Torre de Babel, parágrafo 60. Por natureza, nós somos todos filhos do diabo, por natureza. Aí Deus muda a nossa natureza, nós passa a ser filho de Deus. Tem que ter uma mudança de natureza para mudar de família, para mudar de pai. Isso tem que ser feito por sangue. Tem que ser feito por sangue. Então, e o apóstolo Paulo disse, eu não sei qual é a carta, se é do Coríntios ou Efésio. Ele fala assim, por natureza, nós era filho da ira. E nós estávamos no reino das trevas. E Deus transportou nós para o reino da luz. Por natureza, nós era filho da ira. A ira não é o diabo? Então, por natureza, nós era filho do diabo. E Deus adotou nós. Deus adotou nós, que nem a rainha do Egito adotou Moisés. Mais tarde, Moisés larga ela e volta para o seu povo. É o caso nosso. É o caso nosso. Deus adotou nós. Deus adotou tudo. Todo mundo é filho de Deus por adoção. Deus tem adotado tudo. Só que tem pessoa que não fica com Deus. Ele volta para o seu povo, que nem Moisés voltou. Não fica com aquele que adotou. Volta para o seu povo. Mas nós que fomos adotados por Deus, então nós aceitamos ele como nosso Salvador, como nosso Pai. Aí Deus registra nós como filho por sangue. Agora nós não é filho só por adoção. Nós é filho por sangue. E por sangue não tem jeito de negar que você é filho daquele homem. Não tem como negar. Porque o sangue é a prova. O sangue, ele põe um ponto final em todas as demandas. Se você fala que não é seu filho, uma vez que faz o teste do sangue, é provado que é seu filho. Não importa que você não queira. É provado. Assim, se nós temos o sangue de Cristo, nós somos filhos dele por sangue. E se nós somos filhos dele por sangue, não tem jeito dele desertar nós. Não tem como ele desertar nós, porque ele não vai querer filho dele no inferno. Se é filho dele, é herdeiro dele. Agora, se é por adoção, não. Adoção comum não é. Adoção comum é o caso de Moisés. Quando ele quis foi embora, foi. Ela não teve força para segurar ele, porque ele era filho da adoção dela. Ele não teve força. Agora, existe a adoção espiritual. Aí o irmão Branham prega, ele prega várias mensagens por nome de adoção. Adoção, manifestação do filho, confronto de Josué com Efésio. Ele prega várias mensagens com esse nome de adoção, mas é adoção espiritual. Adoção espiritual é quando nós vamos receber o manto, nós vamos receber o corpo glorificado. Quando nós recebemos o corpo glorificado,
Ali nós vamos receber a adoção espiritual. Aí nós somos, como ele é, nós seremos. Aí que nós vamos receber a adoção espiritual, que Efésios fala dela em primeiro capítulo de Efésios, fala Deus chamou nós para ser filho de adoção. Mas ali está falando adoção espiritual. Não é a adoção comum, a adoção da filha de Faraó com Moisés. Não é aquela adoção. É a adoção espiritual. Então, essa adoção aí é que nós temos direito de ser como ele é, nós seremos. Porque nós vamos receber o manto. O irmão Branham, para ajudar nós, ele fala que na carta aos Gálatas, eu creio que é o capítulo 4 de Gálatas, ele fala que o pai tinha 2 filhos. Ele não tinha tempo para cuidar desse filho, porque tinha muita tarefa. Aí ele contratou um tutor, um professor, para ensinar seu filho a ser igual a ele. Essa é a meta de Deus. Essa é a preocupação de Deus. Esse é o interesse de Deus. Querer que nós sejamos igual a ele. Ele quer que nós sejamos igual a ele. Nesse mundo, nós não conseguimos. Mas no corpo glorificado, nós atingimos esse desejo de Deus. Como ele é, nós seremos. Isso está escrito lá na cartinha de São João. Não somos ainda o que devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Isso é promessa de Deus dada através de João na sua cartinha. Como ele é, nós seremos. Então, nós vamos ter um corpo glorificado como ele tem. E nós vamos ter poder, também, irmão Brana disse que nós vamos ter poder para fazer um mundo e viver nele. Para fazer o mundo e viver nele. O irmão Brana disse isso, que nós vamos ter. E ali, o irmão Brana disse, quando nós recebemos o corpo glorificado, nós vamos receber a plenitude da cura divina. É ali que nós vamos receber a libertação de cura divina. É ali que vai cumprir aquela afirmação que Jesus faz. Se você tiver fé, nada é impossível para aquele que crê. Se você tiver fé e dizer para essa montanha, levanta-te e joga no mar, ela levanta e jogará no mar. Ali que vai cumprir essa promessa. É ali que você vai falar para a montanha e ela vai jogar no mar, porque ali você tem poder da palavra falada. Então Jesus falou isso aqui para o discípulo. Mas isso vai cumprir. Isso cumprirá quando chegar nesse reino. Quando nós chegar nesse corpo glorificado. Ali que vai cumprir, ali que nós vamos receber a plenitude da cura divina. Até lá, nós vamos com esse corpo, né, que pertence ao diabo. Esse corpo ainda pertence ao diabo. O irmão Brana disse isso na mensagem Parente Redentor, 177, que esse corpo é propriedade do diabo, mas e aí Jesus disse a carne para nada serve, e carne e sangue não herdará o reino do céu, e Deus destruirá tanto o estômago como o alimento, disse também Paulo. Então, quando esse corpo sair de cena, que esse vai sair, aí vai entrar o corpo, 16 elementos no lugar desse. Os 16 elementos, que é o corpo que foi feito antes de Adão. Foi feito quando estava fazendo o jardim, que Deus estava fazendo através do vulcão, nossos 16 elementos estavam sendo formados. Na mensagem, porque não somos uma denominação, o irmão Brana disse, quando Adão estava no jardim do Éden, o nosso corpo também já estava ali, esperando o sopro. Só que o sopro não veio, porque Adão caiu. Mas agora Jesus vai vir com aquele sopro que ele era para ter vindo lá em Gênesis. E ele vai trazer o corpo, os 16 elementos que formam o corpo, palavra falada. Aí nesse corpo é que nossa alma, nosso espírito vai habitar, e a teofania, que é o nosso anjo, que hoje ele é o nosso anjo,
mas no paraíso ele é o corpo celeste. De anjo, ele transforma no corpo celeste. E do corpo celeste, ele entra para dentro do corpo glorificado. Porque é a teofania nossa que ela vai habitar. Ela vai embutir no 16 elementos. Ela vai embutir no 16 elementos. Ela, a teofania, os 16 elementos, a alma e o espírito se tornam um corpo. Se tornam um corpo. E é o corpo glorificado. Ali que nós temos toda a cura. É ali que nós vamos ter o poder de falar para a montanha levantar, jogar para o mar. É ali. É nesse lugar. A promessa é feita aqui, mas se cumpre lá. A promessa foi feita no Antigo Testamento, com Jesus, mas cumpriu no Novo. Assim também a promessa é feita no Antigo e no Novo, mas se cumpre quando nós chegamos no lado de lá, quando nós receberemos aquele novo corpo. E o Mombrana disse que esse pai arrumou um tutor para ensinar o filho a ser igual a ele. Ele tinha 2 filhos. Está lá em Gálatas 4. Ele tinha 2 filhos. Aí, até um tempo determinado, tem tempo determinado para esse tutor ensinar esse filho. Chegando o tempo determinado, o tutor vai apresentar os 2 filhos ao pai. Aí o pai pergunta, como é que foi meus 2 filhos? Ele fala assim, esse um aqui, tudo que fala para ele obedece. Presta atenção nas coisas, é sincero, ele é como o Senhor. Aí ele fala, ele é igual eu, ele é como o Senhor. E esse outro, esse daí não presta muita atenção. Ele não leva muito a sério as coisas, não. Ele leva meio bagunçado. Mas ele é teu filho, ele tem o teu sangue. Aí ele falou, então eu não posso deserdar ele, mas eu posso tratar ele como servo. Ele não será herdeiro de tudo, mas ele vai herdar só a vida. Ele é meu filho, mas não é herdeiro de tudo, porque ele não conseguiu ser igual eu. E esse outro que é igual eu vou levar ele no monte, levava ele no monte, e gritava para a multidão, você está vendo esse filho aqui? Ele é meu filho, e ele é igual eu. E o que ele fazer, é eu fazendo. O que ele falar, é eu falando. E ele colocava um manto branco nesse moço. Eu colocava um manto branco. E eu no outro não recebia manto. O outro, que não prestava atenção, não recebia manto nenhum. Ele era tratado como servo. É na causa do justo, é na causa da vigilância, é na causa dos 144 mil, é na causa de Israel, a alma debaixo do altar. São todos servos, é filho, mas vai ser tratado como servo, porque não vão receber o manto. Quem vai receber o manto vai ser só a noiva, porque como ele é, ela é. Então ela vai receber o manto. Então por isso que ela é herdeira de todas as coisas, por causa do manto. É o manto que faz a diferença. O manto faz tanta diferença, irmão, que quando a ceia foi pronta, foram convidadas as pessoas. Um falou, eu tenho um campo, preciso ver. Eu tenho um boi, preciso experimentar. Eu tenho um casamento, preciso ir. O irmão Brano fala que as 3 eram a era luterana, wesleyana e a era pentecoste. Uma tinha boi, para experimentar, que era a era luterana. A outra tinha um campo, que era a era wesleyana. A outra tinha um casamento, que era a era pentecostal. E tenho que ir. Todos se encontraram ocupados com as coisas e não pôde ir na ceia do Senhor. Aí ele falou, ide para os becos das esquinas e esforça todo mundo a entrar, seja aleijado, seja pobre, e a sala foi cheia. E eles falaram, Senhor, a sala está cheia. E o Senhor foi ver os convidados que estavam na sala. Encontrou um homem lá que não estava vestido com uma veste de núpcia. Ele não estava vestido com manto. Aí falou, amigo, o que tu faz aqui sem a veste apropriada? Aí falou assim, marra a mão dele e joga ele nas trevas exterior, que é a tribulação. Ali ele vai ter choro e ranger de dentro. Por que ele foi expulso? Ele já estava lá dentro da sala. Ele já estava entre o convidado. Por que ele foi sujo? Porque ele não tinha o manto.
só porque ele não tinha o manto. Aí o irmão Bueno falou assim, então ele não entrou pela porta, porque tudo que entra pela porta recebe o manto. E ele entrou pela janela ou pela porta do fundo. Mas normalmente ele entrou pela janela. Ele entrou pela janela. Quem entra pela janela não recebe manto. Aí você quer entrar no céu pela janela? Ou você quer entrar no céu pela porta? Pela janela você entra através das bênçãos, porque as bênçãos de Deus vêm pela janela. Você vai ler Malaquias, capítulo 3, está escrito assim, trazei o dízimo à casa de tesouro, para que não falte alimento na minha casa, que eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que nela venha a maior abastança. As bênçãos vêm pela janela, mas a salvação vem pela porta. E esse homem quis entrar no céu através das bênçãos, porque tinha casa, porque tinha carro, porque tinha emprego, tinha um bom salário, achava que, porque Deus tinha abençoado muito ele, já podia entrar no céu. E chegou lá e entrou, foi pela janela, pelas bênçãos, e foi expulso. Agora, aqueles que entrou pela porta é entrar pela palavra. Pela porta é entrar pela palavra de Deus, não é pela bênção, porque ser abençoado é uma coisa, ser salvo é outra. A salvação está num plano, a bênção está no outro plano. É pacto. O pacto, Deus fez pacto com Abraão, Deus fez pacto com a terra, Deus fez pacto Deus fez pacto com Abraão, Deus fez pacto com Israel. Então é pacto. Depende do pacto que você está. A cura, as bênçãos que nós temos de casa, carro, essas coisas, está num pacto. Está no pacto condicional. Enquanto que a salvação está no pacto incondicional. A salvação está no pacto de Abraão. A bênção está no pacto ainda de Adão. Está no pacto de Adão. Então você não se confunde. Você não se confunde. Bênção com salvação. Você pode ser uma pessoa ricamente abençoada e perdido. E você pode ser uma pessoa miseravelmente pobre e salvo. Você quer base para isso? Nós encontramos lá o rico que vestia de púrpura. Morreu, foi para o inferno, e no inferno sentia sede e pediu socorro para Abraão, mandar Lázaro socorrê-lo. E não teve socorro, porque lá não tem socorro. Pediu para voltar na terra, para falar com seus 5 irmãos que ele deixou aqui. Também não foi permitido, porque para quem está no inferno, não tem a voz ativa. Quem está no inferno não tem permissão de nada. Não é ouvido. Sua oração não é ouvida, seu pedido não é ouvido. Nada é ouvido de quem está no inferno. Ele perde todos os direitos. Não tem direito nenhum. Dali ele vai para o trono branco ele vai para o lago de fogo. Vai piorar ainda. Abismo chamando abismo. Mas para aquele homem que vestia, que era um mendigo Lázaro, cheio de ferida, que até os cães vinha para lamber as suas feridas. Morreu, foi para o paraíso e foi visto no seio de Abraão. Então ali, quando eles morreram, o pastor foi no velório do rico e fez a maior pregação. Esse homem era um homem abençoado. Ele tinha mansão, vestia de púrpura, andava uma vida regalada. Era um homem ricamente, nunca faltou alimento na sua mesa. Ele sempre teve seus bons carros na garagem. O pastor pregando no velório do rico. Esse homem, Deus sempre abençoou ele. Deus nunca deixou faltar nada para ele. Só que o pastor não sabia que sua alma estava gemendo lá no inferno. Ele não viu isso. Só viu a bênção que tinha recebido. Mas não viu a sua alma gemendo no inferno. Que todas as bênçãos que ele tinha, nada ele fez por reino de Deus. Nada. Nem socorrer. Lázaro socorreu, que era um eleito de Deus. E a maior bênção que nós recebemos é quando nós socorremos o eleito de Deus. Nós socorremos a obra de Deus. Então, o outro pastor estava pregando no velório de Lázaro. Falava assim, esse homem foi um homem cheio de ferida, esse homem passava necessidade, esse homem não teve nada aqui nessa terra.
de bom. Não teve um bom lar, não teve um bom emprego, não teve saúde, mas estava lá no paraíso, estava lá no seio de Abraão. E o próprio Abraão falou para o homem do inferno: você teve o seu bem na terra, e aqui você é atormentado. Lázaro só teve o mal, e aqui ele é consolado. Do qual dos dois você quer ser, meu irmão? Você quer ser o rico vestido de púrpura, que tem um inferno te esperando? Ou você quer ser o Lázaro feridento, que tem um paraíso te esperando? Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma boa tarde. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: uma pessoa pode ser salva e receber o Espírito Santo pela fé de outra pessoa, como no caso dos filhos da irmã Ratier Mosier? O irmão Marcelo? Deus abençoe, irmão Marcelo. Irmão Marcelo, isso aí é uma coisa bem profunda. Porque o irmão Brando diz assim: você pode ter fé por você e pela sua família. No caso do carcereiro lá, de Filipe. O apóstolo Paulo diz: cria em Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. O irmão Brando diz que você pode ter fé por você e fé para a família. Porque o irmão Brando diz que o Isaac foi gerado no ventre de Sara pela fé de Abraão. Não foi pela fé de Sara, não. Pela fé de Abraão, o Isaac foi gerado no ventre de Sara. Se a Sara é a noiva, e Abraão estava ali fazendo o papel do profeta, e a Sara era a noiva, o Isaac era Jesus, então a pessoa pode receber Jesus pela fé do outro. No caso de Abraão, estou falando. Que Isaac foi gerado no ventre de Sara pela fé de Abraão. E Isaac é Jesus. Então uma pessoa pode receber Jesus pela fé sua. Sua esposa pode receber Jesus pela fé sua. Sua família pode ser salva pela fé sua. É a mesma coisa de dinheiro. Às vezes só tem uma pessoa que trabalha em casa. O resto não trabalha, está sem emprego. E ele sustenta a casa sozinho. Paga água, paga força, faz compra, paga o que tem que pagar. Só com o pagamento dele, a família não está sem serviço. E ele sozinho mantém a família. A fé é a mesma coisa. A fé é a mesma coisa. Você pode ter fé. Você vê bem que o apóstolo Paulo disse que a fé que Timóteo tinha não era dele. A fé de Timóteo era da avó dele. A fé que está em ti, Timóteo, era da sua avó, Eunice, parece. E passou na sua mãe, Lloyd, parece que era Lloyd, a avó. Eu não sei bem qual é o nome aqui. A avó dele chamava Lloyd e a mãe chamava Eunice. Essa fé que está em você, Timóteo, era da sua avó. Passou para sua mãe e agora está em você. Você está vendo, irmão? A fé passa para o outro. Então você pode ter fé para você e pode ter fé para outro. Você pode até, mesmo, olha bem como é que é. O irmão Branda disse assim, que tem pessoa que vai na igreja, e aconteceu com o irmão Branda, formava aquela fila de oração. Aquela fila de oração era formada. E a pessoa recebia cura. Quando chegava em casa, estava enfermo de novo. Passado uns dias, estava enfermo de novo. Voltava e falava: eu fui curado na igreja, passado uns dias eu voltei a ser enfermo. O irmão Brana disse: é que você foi curado pela fé que estava na igreja. Você entrou ali no meio daquela atmosfera de fé e você foi curado. Só quando você foi embora, você não levou a atmosfera. Você não levou. Você se largou lá. E a enfermidade voltou. Porque enquanto você tem fé, você mantém a enfermidade longe de você. Porque a fé, ali de tirar a enfermidade, ela sustenta você são. Mas se você perde a fé, você perde a cura também. Se você perde a fé, você perde a salvação também.
Então, o que manda você é a fé. Se você perde, a enfermidade volta e você volta a ser perdido. Por isso que eu me lembrando, você pode ser salvo hoje, ser um filho de Deus hoje e ser um filho do diabo amanhã. Porque você pode perder a fé. Então, você pode ter fé para você e fé para toda a sua família. Não, fé e trazer salvação para toda a sua família através da sua fé. Porque eles vão de carona. Eles são caronistas. Caronista é um que dirige, paga a gasolina, você tem o seu carro, você paga a gasolina, você paga pedágio, a pessoa não paga nada e viaja igual você. E vai no mesmo lugar que você vai, sem pagar nem pedágio. É caronista. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual é o simbolismo na história do bom samaritano? Ô, irmão, ali é rico, irmão. Ali é rico. Ali dá uma pregação aí de horas. É rico porque o bom samaritano é Jesus. E ele era revestido de todo socorro. Ele tinha o vinho, que é estímulo, ele tinha o azeite, ele tinha a cavalgadura, ele tinha uma estalagem para levar o homem, ele tinha o dono da estalagem para cuidar do homem, ele tinha dinheiro para dar para o dono da estalagem para cuidar do homem, pagar o internamento do homem. O bom samaritano tinha tudo. O bom samaritano, ele era totalmente revestido de todo o socorro. Por isso que passou o Levítico, cortou a volta, porque não tinha nada para dar para o homem. Quando não tem nada para dar, corta a volta. Levítico era um dos sacerdotes de Israel, era da tribos do socorro, os levíticos. Cortou a volta. Aí passou um sacerdote, que já era levítico também, só que já tinha ofício, porque tinha o levítico que cantava, tinha os levíticos que carregava a arca, que já era uma posição maior. Tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, que era mais alto ainda, né, tudo dividido em classe de mais alto. E passou um levítico, que era o que louvava, cortou volta. Passou um sacerdote, cortou volta, porque não tinha nada. Quando não tem nada, corta a volta. Quando veio o bom samaritano, ele não cortou volta. Por que ele não cortou volta? Porque ele tinha com o que socorrer. Ele tinha o azeite para ungir a ferida, que é o Espírito Santo. Ele tinha o vinho, que é estímulo. Não é vinho, beber vinho aí, chapinha, não é isso. É vinho, na Bíblia, quer dizer estímulo. O vinho significa alegria. Quando fala de vinho na Bíblia, fala de alegria. Então você vê Atos 2, que eles saíram embriagado, parecia que estava embriagado de vinho novo, e não era vinho, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Então ele tinha o azeite para ungir a ferida, que é o Espírito Santo. Ele tinha o vinho, que era o estímulo, que é o Espírito Santo também, em outro processo. É o Espírito Santo também. E outro ofício. Ofício de ungir e um ofício de dar alegria. Ele tinha uma cavalgadura, que era poder. Põe o homem na sua cavalgadura. Ele tinha uma estalagem, que era uma igreja. Aí tem pessoas que dizem que não precisa de igreja. Como que não precisa de igreja? Se o bom samaritano levou o homem a uma estalagem. O que é a estalagem? Não é igreja. E chegou lá, falou com o dono da estalagem. O dono da estalagem, um pastor. Cuide dele. Você viu aonde Jesus leva as pessoas que ele pega? A pessoa que ele socorre? Ele leva na igreja. Ele leva na igreja. E ele entrega na mão do pastor, para o pastor cuidar. E deu 2 dinheiro para o dono da estalagem. 2 dinheiro, o irmão Brana disse que é o Antigo e o Novo Testamento. São os 2 dinheiro que Deus dá para o pastor cuidar do seu socorrido. Levou numa estalagem, que era a igreja, chamou o dono da estalagem, que é o pastor, deu os 2 dinheiro para ele, o Antigo e o Novo Testamento, falou, cuida dele, até eu voltar. Se ele gastou alguma coisa a mais, eu pago quando eu voltar.
Então, se ele der gasto, se ele dar prejuízo, cuida dele, não deixa ele não, nem que gaste mais. E eu pago quando eu voltar. Então, quando Jesus voltar, ele vai trazer a recompensa para todos aqueles que cuidou das pessoas que Jesus enviou a ela. Às vezes pode ser sua esposa, às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser um amigo que Deus enviou para você cuidar dele. Cuida. Está dando prejuízo? Jesus paga. Ele falou, eu pagarei quando eu voltar. E é bom, porque quando Jesus vier para trazer para nós a recompensa dos cuidados que nós tivemos com a pessoa, pense bem que recompensa que não é. Pensa que recompensa que não é. Ele falou, se ele gastar mais do que eu vou deixar aí, que é do dinheiro, eu pagarei quando eu voltar. Então, irmão, tem muita gente que Deus está devendo para ele. Deus está devendo para ele. Você entendeu? Deus está devendo para ele uma vida eterna, Deus está devendo para ele um paraíso. Deus está devendo para ele o arrebatamento, porque ele tem cuidado dos filhos de Deus. Ele tem cuidado das pessoas socorridas por Deus. Ele tem dado para essas pessoas atenção, tem dado para essas pessoas socorro. Então, não deixa de ter recompensa quando Jesus voltar. Vamos para a próxima pergunta do irmão Livrão Marcelo. Ele pergunta, por que a Bíblia menciona tanto 400 quanto 430 anos quando se refere ao período que os israelitas passaram no Egito? Olha, eles eram para ficar 400 anos. Foi o que Deus falou para Abraão. A sua descendência vai ficar 400 anos em terra estranha e não vai sair de lá enquanto a medida do amorreu não encher. Tem esse lado aí, irmão. Que Deus não falou, vai ficar 400 anos. Vai ficar 400 anos até esperar a medida do pecado dos amorreus encher. O problema estava que quando chegou 400 anos, Moisés não estava pronto ainda, disse o irmão Brando. Moisés não estava pronto. Moisés só tinha 10 anos na mão de Deus, lá com Zipo. Moisés não estava pronto. E o Egito também não estava pronto. Porque o novo faraó, que não conhecia José, tinha que castigar mais Israel do que tinha castigado. Porque Israel tinha que clamar para sair de lá. Deus estava esperando o clamor de Israel. Então tinha que vir um faraó duro. E Deus tinha que preparar Moisés. Então o diabo estava preparando o faraó para enfrentar Moisés. E Deus estava preparando Moisés para enfrentar o faraó. Os dois estavam trabalhando. Satanás trabalhando no Egito com o faraó e Deus trabalhando lá no deserto com Moisés, para ter o confronto dos dois. Então por isso demorou 30 anos a mais. E também tem a medida dos amorreus que tinha também que se ver se já estava cheia. A mesma coisa de nós. Nós era para sair daqui há 23 anos atrás. O ano 2000 não era para sair daqui. Porque 2000 anos veio o dilúvio. Mais de 2000 anos veio o sangue de Cristo. Mais 2000 anos era para vir agora quem? O arrebatamento. Aqui era para vir o arrebatamento e era para entrar já a tribulação. E nós tínhamos que entrar no sétimo. Nós estamos no sétimo. Já era o milênio. O irmão Brana disse, eu tenho mensagem aqui. Nós já era para ter no milênio. O irmão Brana está falando isso. Nós já era para estar no milênio. Nós já não estamos no milênio porque a igreja não está preparada. É o caso de Moisés. A igreja não está preparada. O diabo está preparando o mundo. E Deus está preparando seus filhos. O diabo está deixando o mundo cada vez mais duro, mais incrédulo. E Deus está amolecendo os seus filhos mais mole ainda, para esse grande confronto que nós vamos ter. Nós vamos se confrontar. Nós vamos se confrontar. E esse confronto nosso vai ser depois do arrebatamento. Quando vier a segunda ressurreição, haverá a guerra do Gog e Magog. Ali é o grande confronto nosso. E Deus está preparando nós para isso. E o Satanás está preparando o seu para isso também. Todos nós estamos sendo preparados para ter um confronto com o Satanás para frente. Só que nós estamos no corpo glorificado lá.
E nós não estamos nesse corpo aqui. Desse corpo aqui, que se nós enfrentar Satanás, Satanás esborracha nós. Se não for a graça de Deus, esborracha nós. Mas naquele corpo lá, aí nós enfrentaremos ele num corpo glorificado. E ele vai enfrentar nós ressuscitado, condenado. Porque vai ser tudo condenado. Aí, uma vez condenado, eles vão ficar revoltados por ser condenado a lago de fogo. Eles não vão no lago de fogo de graça, não. Ele vai querer lutar, quando vai invadir o campamento do santo, que é o milênio, e vai vir em cima do povo de Deus. Aí que fogo do céu desce e queima tudo eles. Aí é o final dele. Vamos para a próxima pergunta do irmão Júlio Braz. Ele pergunta: Pastor Joel, nos últimos dias, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo? Irmão Júlio, Deus abençoe, irmão Júlio. Irmão Júlio, né? Deus abençoe, irmão Júlio. Irmão Júlio, o verbo está bem claro. Todo aquele que o meu nome for invocado será salvo. Não disse que é salvo. Será. Porque quando ele é batizado, ele dá o primeiro passo. Quando ele era batizado em nome de Jesus Cristo, ele é introduzido dentro da igreja. Ele passa a pertencer à igreja. Mas quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa a pertencer ao corpo. Aí ele entra no corpo de Jesus. Entrar na igreja é uma coisa. Por isso que fala assim, quando o último eleito entrar, a porta será fechada. Não é entrar na igreja, é entrar em Jesus. Quando o último eleito entrar em Jesus. Está lá em 1 Coríntios 12, onde mostra lá que nós somos, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. O dia que o último membro entrar, Jesus fica completo. Porque Jesus não é completo sem nós, irmão Brando diz. Porque nós é membro do corpo dele. Se falta um dedo seu, você não é completo. E tem muita gente que ela não pode trabalhar em certo lugar, não pode ser contratada por certo serviço, se faltar um membro. Então, assim também, no céu não tem defeitoso. E o corpo de Cristo não é defeitoso. Então, se faltar um membro, ele está defeitoso. E ele é o cordeiro que não pode ter defeito. Como Pilato disse, não vejo nele defeito algum. Então, Jesus não pode ter defeito. E nós... É nós que completa ele, porque se faltar um de nós, ele fica defeitoso, porque nós é membro do corpo dele. Então cada eleito, quando o último eleito entrar, vem o arrebatamento. Mas não é entrar na igreja. Entrar na igreja sem entrar no companheirismo. Quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, você entra na igreja. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você entra no corpo. Aí você entra na arca. Aí que a porta da arca fecha. Aí você completa Jesus. Então, quando o último eleito entrar em Jesus, entrar no corpo, aí vem o arrebatamento, porque Jesus fica completo. E ele ainda não veio porque ele não está completo, está faltando um membro. E se ele vir agora, ele vai ficar aleijado, porque vai para o céu faltando um dedo, faltando um cabelo, faltando uma orelha. Então, cada um de nós é um membro. Então existe também, quando o nome de Jesus é invocado sobre você, é uma coisa. Quando você recebe o nome, é outra coisa. Quando você está em justificação, você recebe o nome de Jesus Cristo, que é batizado. Mas você não nasceu de novo ainda, porque a justificação é o primeiro passo da graça. Depois você é santificado, depois que você nasce de novo no terceiro passo. Quando você nasce de novo, você recebe o nome. Existe nome invocado e nome recebido. Pode ser invocado o nome sobre você no batismo, mas você só recebe o nome quando você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você recebe o nome. Aí você recebe o Espírito Santo para apanhar você dentro do corpo de Jesus. Então existe nome invocado e nome recebido. Quando invoca o nome sobre você, você ainda não recebeu o nome. É a mesma coisa de uma mulher que está grávida. Como é que vai chamar o nenê? Vai chamar Pedro. Foi invocado o nome ali, vai chamar Pedro. Já escolheu o nome. Mas ele não recebeu ainda.
Ele só recebe quando ele nasce de novo, quando ele nasce. Quando dá a luz a ele, leva ele no cartório, aí que ele recebe o nome. Mas antes dele receber o nome, registrar o nome, já foi invocado o nome sobre ele. Existe nome invocado, existe nome recebido. Antes de você nascer, de novo, você é invocado o nome sobre você, no batismo. Mas quando você nasce de novo, você é registrado. Aí você é registrado. Aí o seu nome é registrado. Então existe nome invocado e nome registrado. E batismo na água põe você dentro da igreja. E batismo do Espírito Santo põe você dentro do corpo de Jesus. Vamos para o espírito de oração da tarde. Joel William, pede oração ao seu favor e à sua família. William Pinheiro, pede oração à sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede maior presença do Espírito Santo em sua vida, além de orações aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro, e oração também ao Fabrício, um amigo de família, está lutando contra o câncer. A irmã Raquel da Silva pede oração por sua saúde, por conversão de suas filhas e seu genro. Benedita Nitz pede oração à sua família. Senhor Deus, grandioso é o Senhor, Pai. Nós sabemos, pelo ensinamento do William Brana, que há 2000 anos atrás, no Calvário, o Senhor já curou nós. Isaías 53, verso 5, está bem claro quando disse: pela tua pisadura fomos sarados. Então, pela tua pisadura, cada irmão, cada irmã, cada um de nós fomos sarados. O que nós temos que fazer agora é receber o que já foi conquistado para nós. Nós temos que ter fé para receber a cura, receber a libertação. E falar, Senhor Deus, ajuda nós a aprender a falar com a enfermidade, conversar com a enfermidade e explicar para a enfermidade que ela não tem mais lugar na nossa vida, que ela já foi tirada há 2000 anos atrás. Que ela foi tirada há 2000 anos atrás, para ela sair embora, porque o Jesus já libertou nós. Então, é hora de nós falar, não é mais com Deus, é hora de nós falar agora, é com Satanás. Satanás, pega suas coisas e vai embora. Em nome de Jesus, você pega suas doenças, suas dores, seu câncer, você vai embora. Porque Jesus já tirou isso de mim. Por que você está trazendo de novo? Por que você está trazendo de novo uma coisa que já foi tirada de mim? Então, tira, vai embora, porque toda a enfermidade, Jesus levou lá embaixo, na profundeza do inferno, o fardo do pecado e enfermidade, e deixou lá no inferno, e pegou a chave da morte e da vida, e trouxe embora. E deixou tudo com você. Por que tu quer trazer de novo para nós uma coisa que Jesus já tirou de nós? Então, Satanás, sai da vida dos irmãos, sai da vida, sai do lar dos irmãos, sai dos casamentos, sai da mocidade, trazendo dano, desordem para a mocidade. Sai, trazendo praga, trazendo vício. Sai, Satanás, tu é vencido, tu é derrotado, Jesus já te derrotou, Jesus já te desarmou, Jesus tirou tudo o teu poder, tirou tudo o seu ferrão, tirou tudo o seu veneno, porque tu é teimoso com uma coisa que tu já foi vencido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia de cena das vidas dos filhos de Deus, da cabeça, do coração. Esse câncer é tu, Satanás. Câncer não é uma doença, câncer é um demônio, e é tu. Saia da vida desse moço que está internado. Saia, vai embora. É o Senhor Jesus Cristo que te repreende, não é eu. Eu não sou nada para te repreender, Satanás, mas Jesus é, porque ele já venceu você no céu e venceu você no Calvário. Ele vai vencer, agora está vencendo pela terceira vez na nossa vida. Vencendo agora na nossa vida, pela terceira vez. Treia a perfeição. Saia, em nome de Jesus Cristo. Amém.